Olá galera, beleza? Eu sou o professor Guilherme do canal Discente em Elétrica. Nesse vídeo vamos observar o funcionamento de um motor de indução trifásico. Vamos lá? Como que funciona o motor de indução trifásico? Bom, inicialmente temos que verificar por meio de uma figura a representação frontal dessa máquina de indução, composta ali pelo seu estator, que é a parte física, e temos o nosso rotor, parte interna móvel. Podemos observar que nesse estator ele é composto por três conjuntos de fases, bobinas, aonde que nós vamos alimentar essas fases, e isso é defasado 120 graus espacialmente uma da outra. Assim como essas tensões aplicadas trifásicas, irá surgir três correntes trifásicas equilibradas, nesse caso, com um defasamento no tempo de 120 graus. Então, ao aplicar nesse estator essas três correntes equilibradas, simétricas, porque a carga está equilibrada, sabemos que essas correntes equilibradas vão produzir um campo magnético girante em torno do estator dessa máquina, onde que esse campo magnético girante irá concatenar, ou seja, cortar essas barras que são construídas ali no nosso rotor, que será explicado com mais detalhes adiante. Bom, nos enrolamentos do próprio estator, nós vamos, ao aplicar essa tensão e surgir essas correntes trifásicas equilibradas, esse campo magnético girante tem uma determinada velocidade, que pode ser definida como onde que ns é igual à velocidade do campo magnético girante, o F é a frequência das correntes que estão percorrendo as bobinas desse estator, e o P é o número de polos da própria máquina. Bom, por essa representação dessa máquina de indução trifásica, essa parte frontal, já podemos fazer uma representação, um desenho do campo magnético girante. Aqui nós temos a representação das nossas bobinas trifásicas que estão colocadas no estator da máquina. Observe A, o início da bobina, e A', o final dessa bobina. Observe que nós temos B, o início da bobina, e depois B', o final da bobina. E C, o início da bobina, e C', o final da nossa bobina. Isso, nós vamos ter três terminais, aonde que nós vamos conectar com a alimentação da máquina. Nós não estamos considerando nessa aula o fechamento. Essa aula é apenas para entendermos o funcionamento da máquina de indução trifásica. E temos também, com a aplicação dessa tensão nessas bobinas, o surgimento da corrente, vamos ter surgindo o campo magnético girante representado os nossos polaridades N e S, que é norte e nossos polos, na verdade, norte e sul da nosso campo girante. Observe que é uma representação singela do nosso campo girante. Ele não é exatamente dessa forma pontual, né? Você tem uma distribuição ao longo do estator, mas apenas para representar o nosso campo girante foi feito esses dois polos, norte e sul
do meu campo girante. E com isso temos também uma representação do seu sentido de giro. Então nós temos aqui a representação do nosso campo girante, representado pela letra B, B da densidade de campo magnético, e é uma velocidade síncrona. Então é representado também na figura pelo seu sentido de giro com uma determinada velocidade n índice s, que é a velocidade síncrona dessa máquina. Bom, então, conforme essa figura, nós temos que considerar os instantes, supondo que esse campo magnético ele esteja no momento representado pelos polos norte e sul aí da figura. Então nós temos com as linhas de campo sempre saindo de norte e retornando para sul, que não está sendo representado nessa figura, mas as linhas de campo magnético sempre saem de norte e retornam para o sul. Com isso, nós temos um campo magnético girante representado por B índice S e a sua velocidade ns. Essa velocidade de giro ela é medida, pode ser medida também em RPM. Bom, então no rotor temos posicionados em 120 graus uma da outra todas as nossas barras de alumínio conforme eu fiz a representação na figura. Então nós temos nas suas extremidades dois anéis curto-circuitos. Então nós temos anéis que fazem o curto-circuito dessas barras, um na parte traseira, vamos considerá-lo nessas nossas informações, nossas explicações iniciais, e na parte dianteira tem outro anel curto-circuito. Então vamos desconsiderar esse anel de curto-circuito que está fechando esse circuito nessa primeira explicação. Vou colocar uma outra imagem aqui representando essas barras. Agora temos a representação das nossas barras e os anéis de curto-circuito. Essas barras que estão colocadas lá no nosso rotor. Observe que nós temos nas suas extremidades os anéis de curto-circuito, conforme foi falado. E nós temos que considerar nessa nossa primeira explicação que não tem essa anel de curto-circuito na parte frontal. Vamos desconsiderar por enquanto que o circuito esteja totalmente fechado. Logo em seguida nós vamos finalizar a nossa explicação considerando todos os anéis de curto-circuito para facilitar o entendimento do que será informado e aplicado nos nossos estudos. Então, nessas barras nós temos que utilizar os conceitos vistos na aula anterior. Na aula que nós notamos as induções das tensões em circuitos para máquinas de corrente contínua. E aí, utilizando algum daqueles conceitos estudados nessas aulas, temos que a tensão induzida a nossa tensão induzida é igual ao produto vetorial da nossa velocidade e do campo magnético, a densidade de campo magnético B. Isso multiplicado pelo comprimento da nossa barra. Então, aplicando a regra da mão direita, conforme nós podemos mostrar na nossa figura, nós vamos analisar qual será o sentido da tensão induzida nesses condutores dessas barras. Então vamos retornar na figura anterior. E um segundo ponto importante para esse tipo de fenômeno é observar o sentido de movimento dos condutores. Aqui representado por RA, essa barra, e na barra superior RA'. Então esse ponto
nós temos que observar primeiro a densidade do campo magnético, que é representado pela sua velocidade ns. Então ela está cortando em relação ao nosso condutor RA', observando inicialmente só o condutor de cima. O que isso significa? Se o campo estiver atravessando esse condutor, nós vamos ter uma tensão induzida conforme a expressão do lado direito. E com este conceito em mente, qual será a polaridade dessa tensão induzida neste condutor que é representado por RA'? Bom, do ponto de vista do condutor, levando em consideração o condutor como referência, o que nós temos? Vamos lá. Inicialmente, a nossa velocidade do campo magnético girante, ele está no sentido anti-horário. Mas se nós levarmos em referência apenas a barra RA', nós vamos observar que seria como se o campo magnético B índice S estivesse estacionado, estivesse parado, seria como a barra RA' estivesse cortando esse campo magnético BS no sentido horário. Então vamos representar esse sentido horário, porque a referência tem que ser a barra. É nela que será induzida a tensão. Então nós vamos fazer essa representação dessas duas barras girando no sentido horário e vamos considerar qual será a tensão induzida dada pela regra da mão direita escrita ao lado. Então, uma outra situação que nós podemos considerar para essa análise é a projeção do campo magnético BS, pois ao concatenar vamos considerar 90 graus em relação à velocidade do campo, que é essa componente do campo magnético BS que vai influenciar na nossa tensão induzida. Agora, considerando a componente da densidade de campo magnético, fazendo um ângulo de 90 graus a essa velocidade, considerando a nossa velocidade no sentido horário, conforme mencionado anteriormente, temos o ângulo de 90 graus. E aplicando a regra da mão direita para definir qual vai ser essa tensão, o sentido dessa tensão induzida, nós vamos ter dedo indicador da esquerda para a direita, dedo médio para cima, nós vamos ter o nosso polegar no sentido de a corrente estar saindo do nosso condutor, representado por essa bolinha. Isso significa que se está saindo, para a nossa representação elétrica, seria como fosse uma polaridade positiva, considerando como uma tensão induzida, como se fosse o sentido de uma fonte. Então, seria uma polaridade positiva. E com isso, nós temos uma representação semelhante para a nossa barra RA. Para essa barra RA, nós vamos ter mais uma vez o dedo indicador no sentido da direita para a esquerda. Nós vamos ter o sentido do campo magnético na parte superior. E ó, tensão induzida, ela vai estar entrando na folha, entrando na tela. Se ela está entrando na tela, quer dizer que considerando a tensão induzida, nós vamos ter o sentido contrário, portanto, sentido negativo. E pode ser representado, observado, aplicando a regra da mão direita em todos os outros componentes, fazendo essa mesma decomposição e observando o sentido de giro dessas barras condutoras no sentido horário, vamos ter as seguintes tensões induzidas.
Nesse instante, não temos nenhuma corrente percorrendo pelas barras, pois nós consideramos esse circuito aberto. Nós não colocamos um dos anéis curto-circuitos na barra do rotor. Então nós podemos considerar que esse estator ele funciona como se fosse o primário de um transformador, onde que nós aplicamos a tensão nele e aí circula a corrente que por sua vez gera um campo magnético lá por meio do estator que atravessa o entreferro da máquina e induz as tensões lá nas barras do rotor, nas barras que seria um secundário, se considerando como se fosse um transformador. Então nós temos que o estator seria o primário do transformador e o rotor seria o secundário do transformador, onde que ali estamos as nossas tensões induzidas. Então a diferença principal em relação ao transformador é que no motor existe aquele entreferro representado por essa figura na própria máquina, diferente do nosso transformador. Observe que foi desenhado um circuito equivalente de um transformador, apenas para análise, onde temos a resistência e reatância no primário e a resistência e reatância do secundário refletida para o primário, assim como as representações de RP referente às perdas e esterese corrente Foucault, e nós temos também a reatância de magnetização. Bom, considerando agora, vamos considerar que vamos ter um curto-circuito fechando o anel do outro lado das nossas barras. E com isso, nós vamos ter um circuito equivalente da máquina semelhante a de um transformador. Porém, existem algumas particularidades da máquina, pois nós vamos ter uma diferença de velocidade, ou seja, a frequência aplicada lá no nosso rotor será sempre diferente à frequência de alimentação lá no nosso estator, que seria o primário do transformador. Porém, nós temos que fazer uma consideração que nós vamos analisar com mais detalhes nas nossas próximas aulas referentes ao circuito equivalente da máquina de indução. E nós temos que considerar por agora apenas que que existe uma resistência, que é onde essa resistência que se refere à resistência que é onde será transformada em energia mecânica, mas será considerada com mais detalhes na próxima aula. Portanto, eu vou apagar aqui esse curto-circuito e vamos representar por essa resistência variável. Portanto, essa resistência R2, ela vai estar em função desse valor desse S, onde S é o valor do escorregamento. Nós vamos explicar com mais detalhes em seguir. Agora vamos retornar às nossas figuras anteriores e inserir o nosso anel de curto-circuito do outro lado das barras. Conforme é representado na figura, nós vamos ter um circuito fechado e nós vamos ter, por meio dessas tensões já induzidas, nessas polaridades já representadas por positivo e negativo, conforme é apresentado nessa figura do lado esquerdo que nós já definimos anteriormente. Então, na parte superior nós temos as polaridades aqui positiva e na parte inferior as polaridades negativas. Quando nós colocamos esse anel de curto-circuito, temos os polos positivos e negativos em cada um desses conjuntos de barras. E aí nós vamos notar que a corrente ela vai sair aqui da nossa barra RA', porque nós temos a polaridade positiva, olha lá, tem um pontinho que ela está saindo, vindo no nosso sentido e retornando agora, porque está curto-circuitada, no nosso
condutor RA. Representar aqui por um X. Pois bem, essa será a polaridade negativa. Na parte superior serão as polaridades positivas. E observando agora a nossa expressão vista também na nossa aula anterior, conforme a regra da mão direita, para a aplicação da força nesse condutor RA', nós vamos notar que o nosso dedo médio, ele vai estar, aplicando a regra da mão direita, nosso dedo médio vai estar para cima, pois eu tenho a projeção desse campo magnético B' aqui, e nós temos, ao aplicar o dedo médio, como está para cima, nós temos esse dedo aplicado na parte para cima, e nós temos também a corrente saindo de RA. A corrente ela é representada pelo indicador, portanto a nossa força, que é dada pelo polegar, ela vai ficar representada para a nossa esquerda. Então vai ser para a nossa esquerda. Essa é a nossa força representada por RA'. Da mesma forma, podemos analisar para o condutor RA. Nesse sentido, observando a nossa regra da mão direita, nós vamos observar que para esse, a nossa força polegar vai ficar apontado para a direita, conforme é representado pelos nossos dedos, que é o nosso dedo polegar. Então aqui nós vamos ter essa força. Com isso, nós podemos fazer essa representação em todos os outros condutores. Então nós vamos ter todas as nossas forças estão fazendo com que o nosso rotor ele gire no sentido anti-horário. Agora, nós vamos ter a velocidade do campo magnético girante na mesma velocidade do sentido mecânico do rotor. Então, nós vamos ter essa velocidade sempre maior do que zero, sempre aumentando. Nós vamos observar que essa diferença de velocidade entre o campo magnético girante e a velocidade mecânica do rotor vai sempre diminuindo assim a diferença dessas duas velocidades. Com isso, do ponto de vista das barras do rotor, mais uma vez, tem que levar sempre em consideração as barras do rotor, com que temos o campo magnético girante concatenando elas, o campo magnético girante B concatenando essas barras, sempre diminuindo essa velocidade com que ela concatena essas barras. Por isso, esse rotor ele vai tendendo a alcançar sempre o campo magnético girante, e a tensão induzida sempre vai diminuindo, ou seja, a magnitude de tensão induzida ela vai diminuindo por conta dessa variação estar diminuindo. Então, por fim, o resultado é sempre a diminuição dessa corrente elétrica do rotor, porque o circuito das barras do rotor eles estão curto-circuitados. E aí, se essa tensão ela está diminuindo, essa corrente resultante também ela vai diminuir. Observando essa equação da força induzida, observe que a magnitude da corrente elétrica se vai diminuindo, a magnitude vai diminuindo, a força, que é essa força gerada ou força induzida nesse rotor, também vai diminuindo. Então você tem
uma elevada força no momento da partida e depois, quando ela está alcançando sua velocidade nominal, essas tensões vão diminuindo, a corrente diminuindo e a força também diminuindo. Considerando agora, nesse exato ponto, uma situação de um caso ideal, um motor ideal que não tem nenhum tipo de perda, ele vai alcançar, por sua vez, a velocidade síncrona, girando na mesma velocidade do campo girante. E aí essa tensão induzida, ela vai ser igual a zero. A tensão induzida vai ser igual a zero, porque não vai ter diferença de velocidade do campo girante e também do rotor da máquina, a parte física, a parte mecânica. E aí, como essa tensão induzida é igual a zero, essa corrente também vai ser igual a zero, e essa força gerada também será igual a zero. Nesse caso hipotético, nós vamos ter uma máquina girando, a sua força induzida igual a zero, e por sua vez vai acarretar em uma aceleração também igual a zero. Isso acontece porque a máquina ela vai ficar com uma determinada velocidade constante e se estabilizar essa velocidade, pois não existe força induzida nesse ponto, não vai ter mais aceleração, mas a máquina ela vai estar em uma determinada velocidade e vai permanecer nessa velocidade constante. Isso é considerando uma máquina ideal, e que não é o caso prático do que acontece. Na prática, a máquina é não ideal, ela é uma máquina real, ou seja, existe uma corrente elétrica que ela não é zero, pois essa corrente tem que existir porque existe um pequeno atrito na própria máquina, e esse atrito, devido à ventilação ou então próprios enrolamentos, vão exigir que essa corrente gere uma determinada força para vencer esse atrito. E na prática, essa força gerada, conforme nós observamos, por conta desse atrito, ela nunca vai ser zero. Ela sempre vai existir uma força bem pequena, próxima ali à sua velocidade nominal, mas elas vão atender a essas perdas rotacionais. Então, sempre vamos ter essa diferença de velocidade do rotor em relação ao campo girante. Então, essa velocidade mecânica do rotor, ela sempre vai ser menor em relação à velocidade síncrona. Ela sempre vai ter uma pequena corrente percorrendo ali pelo seu rotor, uma corrente que vai ser refletida para o estator. É uma corrente, digamos, constante, e uma força gerada para atender essas forças dessa carga referente às perdas por atrito, por conta dos rolamentos e da própria ventilação, e essa força resultante vai sempre existir para vencer e essa máquina continuar funcionando com a velocidade constante. Essa diferença entre essa velocidade do rotor e do campo girante, na teoria, é chamado de escorregamento. E o escorregamento é uma expressão, é um dado que pode ser calculado da seguinte forma. É representado pela letra S. A velocidade do campo girante menos a velocidade mecânica do rotor dividido pela velocidade do campo girante. Eu vou escrever aqui para ficar claro para todos. Veja bem, o escorregamento, conforme já pode ser notado, como ele é a diferença
entre essas duas velocidades dividido pela velocidade síncrona, ele se refere em comparação à velocidade síncrona. Nós podemos notar que esse valor de escorregamento ele sempre vai ser entre 0 e 1. Esse é o seu valor, sempre 0 e 1. Se você multiplicar por 100, você vai obter um valor percentual de escorregamento. Portanto, você pode observar em alguns casos o escorregamento pode ser dado em forma percentual, porque ele foi multiplicado por 100. Então, nós podemos considerar também que para a partida da máquina, o rotor bloqueado, o instante do rotor bloqueado, nós vamos ter que a velocidade mecânica do rotor é igual a 0 RPM. E conforme pode ser demonstrado aqui, a nossa expressão, nós vamos ter um S igual a 1. Assim como, quando nós podemos considerar a fins didáticos, a máquina ideal, ela já com a velocidade mecânica ter alcançado a velocidade síncrona, nós vamos ter que o escorregamento será igual a 0. Que isso não vai acontecer na prática para uma máquina real. Portanto, o que nós temos? Considerando agora o nosso circuito equivalente de uma máquina de indução, apresentado anteriormente, nós temos que, ao considerar agora o escorregamento mencionado anteriormente, para a condição do rotor bloqueado da máquina no momento da partida, temos o S igual a 1. Com S igual a 1, nós vamos ter 1 menos 1, nós vamos ter o valor de 0. Essa componente aqui dessa resistência vai ser igual a 0. Vamos explicar depois o que representa na próxima aula essa componente, tá bom? E nós vamos ter com isso uma corrente elétrica consumida muito alta. É um instante da partida, rotor bloqueado, a máquina tem uma alta, elevada corrente de partida. E quando a máquina já está girando próxima do seu valor nominal, considerando aqui o caso ideal, o S é igual a 0, e aí nós vamos ter aqui nessa consideração um valor elevadíssimo dessa resistência. E aí nossa corrente consumida ela vai ser muito baixa. Então, aqui nós temos, de uma forma bem didática, explicativa, o funcionamento de uma máquina assíncrona. Agora, nas próximas aulas, nós vamos notar alguns pontos essenciais do funcionamento dessa máquina, abordando com mais detalhes todos esses pontos que nós vimos nessas aulas. Eu espero que todos tenham gostado demais dessa aula. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima!